Bom, nessa questão, ele fala que ABCD é um paralelogramo, aí ele marca o ponto E, que é ponto médio aqui do lado AB, marca o ponto F, que é ponto médio do lado CD, e estende esse lado de baixo AD do paralelogramo para a esquerda, para a direita, para ligar o ponto E no ponto C até cruzar aqui embaixo. Faz a mesma coisa com os pontos B e F, né? Liga o ponto B no F até cruzar aqui embaixo e pede para você comparar a área do triângulo GIH, que é esse triângulo inteiro aqui, com a área do paralelogramo original. O que a gente vai fazer então? Primeiro, eu vou chamar de Y cada um dos pedacinhos que são pontos médios, que são metades, né, dos lados laterais do paralelogramo. Como os lados opostos do paralelogramo são do mesmo tamanho, essas metades também são todas iguais. Aí eu vou perceber que, se AB é paralelo a CD, já que a figura original é um paralelogramo, e o paralelogramo tem lados opostos que são paralelos, então a gente pode afirmar com segurança, enxergando esse GH aqui de baixo como sendo uma transversal, que esse ângulo formado aqui no vértice A também aparece no vértice D. Né? A gente sabe que paralelas formam sempre o mesmo ângulo com uma transversal. E a mesma coisa pode ser dita do ângulo beta que é formado para a direita. Então, o ângulo que a reta D forma com a primeira paralela é igual ao ângulo que ela forma com a segunda paralela. Como esse ângulo de vértice G é compartilhado tanto pelo triângulo GAE quanto pelo triângulo GDC, eu posso dizer que eles são triângulos semelhantes. Né? Então, eu vou estudar qual é a proporção que existe entre esse triângulo menor e aquele triângulo maior. Se você olhar para esse lado aqui direito dos triângulos, você vai perceber que o triângulo pequeno tem lado que é 1y e o triângulo grande tem lado que é 2y. Isso significa que os lados do triângulo menor são metade dos lados correspondentes do triângulo maior. Então, se eu chamar essa base aqui de x, a base do triângulo grande, que é o segmento GD, tem que ser 2x. Só que um dos x já está marcado, é a parte que vai até o ponto A. Isso significa que do A para frente eu tenho outro x. Tudo bem? Então, de fato, né, primeiro triângulo, base x, segundo triângulo maior, base 2x. O ponto A, portanto, é ponto médio desse segmento. Quando eu olho para o triângulo da direita, você vai perceber que a gente vai chegar à mesmíssima conclusão. De novo, né, o triângulo FDH é semelhante ao triângulo grandão, que é o BAH, porque eles têm os mesmos ângulos, certo? A razão, a proporção que existe entre esses lados é 1y para o pequeno, 2y para o grande. Então, os lados do triângulo menor são metade dos lados do triângulo maior. Se essa metade fica sendo x, eu posso chamar de x o pedaço de lá também, que a proporção vai se verificar, certo? Então, y, 2y, x e tudo isso aqui que seria 2x. De fato, os lados do triângulo menor são metade dos lados do triângulo maior e, assim como aconteceu para o lado esquerdo, esse ponto D é ponto médio de K. Tudo bem, gente? Agora, vamos partir para o cálculo das áreas, né? Ou nem tanto, porque o lance é, boa parte das questões que pede razões entre áreas, você não precisa de fato calcular essas áreas. Tem um jeito muito interessante de resolver, que é você tentar dividir a figura em pedaços iguais e usar esses pedaços iguais meio que como a unidade de cálculo dessa área, né? Você usa esses pedacinhos como forma de preencher a figura e calcula as áreas em função dos pedaços que você criou. E, já que ele deu a ideia de a gente usar paralelogramos, certo? Será que eu não consigo criar vários paralelogramos iguais aqui dentro desse desenho? A resposta é sim. Porque pense, o paralelogramo ABCD já pode ser dividido de um jeito muito natural em dois paralelogramos menores, já que ele marcou esses pontos médios E e F. Se eu ligar o ponto médio de cá no ponto médio de lá, eu divido de um jeito muito natural, certo, o paralelogramo grande em dois paralelogramos menores que são absolutamente idênticos, né? Todos esses lados
aqui da horizontal são iguais a x. As laterais são todas iguais a y, os lados são todos paralelos, de fato são paralelogramos e são idênticos. Agora veja só, esses paralelogramos têm largura x e lateral y, que é exatamente a largura e a lateral dos triângulos que foram se formando aqui para a direita e para a esquerda do paralelogramo original. Bom, vou tentar replicar essa construção ao redor desses triângulos também. E dá para a gente fazer isso tranquilamente, né? Se você pegar esse segmento EF, estender até que isso chegue ali em cima do ponto H, você vai perceber que se constrói um paralelogramo parecido com o paralelogramo que a gente tinha aqui, ó. Olha só, tem um paralelogramo para a direita do original, que tem base x e lateral y. Perfeito. Chamar esse ponto aqui, sei lá, de J. E aí, DHJF é um paralelogramo igual a esses dois menores que a gente criou dentro do paralelogramo ABCD. A mesmíssima coisa você pode fazer para lá, para a esquerda. Então, prolonga isso até você ter um segmento, né, que fica ali em cima do ponto G, e aí você cria à esquerda do paralelogramo original um outro paralelogramo idêntico aos outros que a gente criou, que tem base x e lateral y. Perfeito. Então, vou começar a popular e de chamar de A, certo? A área de cada um desses triângulos que se formou na lateral. Esse triângulo é metade do paralelogramo, porque quando a gente traça a diagonal do paralelogramo, a área fica dividida no meio. Então, isso é metade da área, aquilo é outra metade. Vou chamar de A cada uma dessas metades. Isso significa que o paralelogramo que vai servir de referência para o nosso cálculo tem área igual a 2A. Todos eles, né? Então, essa área aqui é 2A, essa área aqui é 2A, mas está dividida pela diagonal em duas partes iguais a A. E a mesma coisa aqui em cima, 2A é a área total. É a área total, mas, de novo, a diagonal corta a área no meio. Então, se eu pensar na diagonal EC, por exemplo, vai ficar A para cima e A para baixo. E quando isso for ser cortado pela outra diagonal, aí eu vou pegar 4 metadinhas de mesma área aqui dentro. Pô, interessante. Então, eu consegui, sem de fato calcular as áreas em função, né, das medidas dos lados dessa figura, preencher e determinar a área de todos os trechos que aparecem dentro da minha figura. E agora eu posso calcular a área das partes que o exercício deseja e comparar entre elas, né, estabelecer a razão usando a nossa unidade de medida, que é esse A, que é meio paralelogramo menor. Quem que seria o triângulo GIH? Seria esse triângulo que eu vou cobrir de roxo, contornar de roxo. Dentro da nossa proposta de divisão da figura, ele é formado por uma parte que é A, uma parte que é 2A, outra parte que é A e tem esse A sobre 2 ali em cima. Então, eu vou dizer que sua área vai ser A mais 2A mais A de novo, mais A sobre 2. Que é a mesma coisa que 4A mais A sobre 2. Se você tirar o mínimo múltiplo comum aqui desses dois termos, para a gente estabelecer, né, uma versão simplificada dessa área, o MMC é 2. Quando você fizer o processo de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar 8A mais A, o que significa que a área do seu triângulo GIH vai ser 9A sobre 2. Perfeito, perfeito. E o paralelogramo ABCD original, que é com quem a gente precisa comparar essa área? Bom, ele foi dividido em dois paralelogramos menores, né? Esse de área 2A e aquele de área 2A. Então, a área dele é 4A. Quando você comparar, quando você estabelecer essa razão, que é o desejo do enunciado,
A razão entre a área do triângulo e a área do quadrilátero é 9A sobre 2, que é a parte do triângulo, sobre 4A, que é a parte do quadrilátero. Isso é uma divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você vai perceber que o A de fato corta, né? Quando você está comparando essas áreas, tanto faz qualquer unidade que você escolhe, já que a gente está pensando só na comparação. E aí a parte de cima fica 9, a parte de baixo é 2 vezes 4, que é 8. O que indica que a alternativa correta para esse exercício é a alternativa A. Beleza? Então, em exercícios de razão de áreas, muitas vezes a ideia é de eu tentar estabelecer uma unidade de medida que seja uma parte conveniente da figura é um jeito eficiente, rápido e que evita contas de resolver o problema. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais!